Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a paz e a bondade, a sua benignidade esteja presente na vida de cada um dos irmãos, que o conhecimento de Cristo seja pleno em vossos corações, amém? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre igreja, né? O que é a igreja? Será que a igreja, irmãos, é algo físico? Será que é alguma denominação? Será que você tem que ir em alguma denominação para poder cumprir o que Paulo diz lá no livro de Hebreus, né? Que não podemos deixar de congregar? Será que é isso? Bom, primeiro eu queria levantar 3 pontos importantes, tá? Esse formato de igreja que nós conhecemos hoje, das evangélicas, elas importaram ou copiaram, né, do formato da igreja católica, que por sinal copiou o formato das sinagogas, né? Se você for numa sinagoga judaica, você vai ver que tem o púlpito, tem as cadeiras, tem o lugar, né, de louvor lá em cima e tudo mais. Então você vai ver que é muito parecido com os da católica, que também é parecido com os das igrejas evangélicas, né? Então você vai ver que mudam poucas coisas assim, né? Vai de... Lógico, hoje já tem as mais modernas aí, né? Que parece mais um palco de show, né? Mas basicamente a estrutura, né? A liturgia, elas são todas muito parecidas, amém? Então o primeiro ponto é esse, né? Que o formato dessas igrejas hoje, elas copiaram das sinagogas judaicas, ok? O outro ponto importante, irmãos, é que a gente precisa entender é que a igreja, irmãos, ela não é física, tá? A igreja, ela é espiritual. E nós vamos ver isso aqui nas escrituras, tá? A igreja, ela é espiritual. Então, se ela é espiritual, por que o pessoal fala, se você não for na igreja, você é um desengrejado, você está afastado? Será que é isso mesmo? Será que é o que diz as escrituras, que é isso? Se eu não for numa denominação, eu não sou da igreja, então eu estou desigrejado e eu estou afastado de Deus? Será que é isso? Né? Então esse é o segundo ponto. A igreja, ela é espiritual e nós vamos ver aqui nas escrituras. Terceiro ponto. Eliseu, se a igreja não é física, se ela é espiritual, como que nós vamos congregar? Aí nós vamos ver também nas escrituras o que era o início da igreja, como que elas se encontravam, como que eles se reuniam, amém? Então vamos lá. Eu quero que os irmãos abram em João 2, do capítulo 13 até o 22, amém? E estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Ou seja, né, estavam transformando o templo ali um comércio, né? O pessoal levava as suas ofertas, né, e seus dízimos, principalmente as ofertas, né? O pessoal pegava os animais que eram animais bons, animais saudáveis, diziam que aqueles animais não eram animais adequados para o sacrifício, então eles tinham que comprar os animais dos fariseus ali, dos cambistas, né? E eles diziam que os animais deles eram os adequados, ou seja, os próprios animais que eles tiravam das pessoas, eles vendiam para outro. Aqueles que eles diziam que não prestava, eles vendiam para outra pessoa. Então eles transformaram um comércio, muito parecido com o que acontece hoje, né? Um tijolinho, não sei o que, uma vassoura ungida, um óleo ungido, né? Então tem um comérciozinho aí hoje muito parecido. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito lá em Salmo 69, versículo 9. O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazer isso? Ou seja, ainda quiseram repreender Jesus, né? Por que você está fazendo isso? Que sinal tu mostra de autoridade para você vir aqui fazer esse escândalo aí?
Jesus respondeu e disse-lhes: destrua, né, este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, tá? Preste atenção nisso, que isso aqui é muito importante. Jesus está falando do corpo dele. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém? Né? Então, o que acontece? Olha o que Jesus fala: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus estava dizendo que ele ia levantar, ok? Jesus é quem levantou o corpo. Então, irmãos, nós percebemos que o templo, né, que Deus iria habitar era o corpo de Cristo, ok? Jesus está falando: derrubem este templo, em 3 dias eu levantarei. Mas ele está falando dele, que eles iriam derrubar ele na cruz. Ou seja, Jesus iria ser crucificado, morto, humilhado, e aquele corpo que ele tinha, que Deus habitava, que habita até os dias de hoje, ele seria destruído, né? Iria passar pela morte. Só que no 3º dia, aquele corpo seria ressuscitado dos mortos, ok? Então, o que Deus iria fazer? Deus iria desfazer as obras de Satanás. Deus iria tirar a humanidade do pecado. Deus iria restaurar o corpo humano, que é por isso que Paulo diz que é o segundo Adão, né? Por que segundo não, desculpa, o último Adão, né? Esse segundo o pessoal usa muitas vezes, confunde, é o último Adão. Por que Jesus é o último Adão? Porque o primeiro, ele caiu, né? E como ele caiu, irmãos, e como ele fez aliança com as trevas, ele trouxe a morte para o mundo. Quando Adão traz a morte para o mundo, todos nós morremos. Ou alguém está vivo, né? Os nossos antepassados estão vivos? Não, então é por isso que todos pecaram, ok? Paulo usa essa analogia. Como a morte entrou por causa de um homem, todos morrem. E é por isso que todos pecaram, entendeu? Porque todo mundo está pagando um preço por causa de Adão. Só que onde está a misericórdia de Deus? Trazer a vida. Ou seja, Adão trouxe a morte, né? Deus vem e traz a vida. Como que Deus traz a vida? Ele tem que aniquilar a morte na cruz, né? Por quê? Como o pecado é o poder da morte, né? E a morte estava sob domínio de Satanás, todos aqueles que pecam morrem. Ou seja, todo ser humano morre. Ou seja, essa carne que nós temos, este corpo, ele é passivo do pecado. Esse corpo, a natureza desse corpo veio do pecado de Adão, ok? Não que nós vamos pagar pelo pecado de Adão, mas a natureza, as consequências de Adão caíram sobre nós. Por isso que a humanidade não consegue viver mais de 120 anos. É uma sentença que Deus deu. Só que a mesma sentença que Deus dá, né, para a destruição do corpo, Deus restaura isso por meio do corpo de Cristo. Amém? Então, o corpo de Cristo é a igreja, tá? Preste atenção nisso. É esse corpo é o templo. Olha o que Jesus fala: destruí este templo, em 3 dias eu levantarei. Mas ele falava do seu corpo. Então, o templo de Deus é o corpo de Cristo. Amém? Jesus é o templo de Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Todo o poder de Deus habita no corpo de Cristo. Tá? Ok? É nele que Deus habita. Tá? Porque ele é o último Adão. O primeiro caiu. Então, esse último Adão é o corpo que Deus escolhe. Agora, este é o corpo definitivo e eterno. Amém? Então, irmãos, quando se fala desse templo que as pessoas vão ali, é o templo de pedra. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está lá no livro de Atos, né? Quando Estevão, ele está fazendo o discurso, né, que ele fala abertamente. Ele vai lá na sinagoga falar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. As pessoas leem o versículo e até hoje elas acreditam que você tem que ir numa igreja de pedra para que Deus esteja com você. Só que Jesus disse que o corpo era o templo que Deus habita, é o corpo dele. Amém? Então esse é o ponto mais importante, tá? A igreja
o templo, né? A reunião, a congregação, o poder, tudo é o corpo de Cristo, tá certo? Então, como é que você faz parte dessa igreja, né? Como é que você faz parte desse corpo de Cristo? Porque olha só, quando nós lemos lá em... Onde é que tá aqui? Só um pouquinho. Aqui, ó. Quando nós vemos aqui, irmãos. Aqui, ó. Só um pouquinho que eu tô vendo outro celular aqui. Olha só. Lá em 1 Coríntios 12:12, olha o que Paulo diz. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Amém? O próprio Paulo diz que o corpo é... que esse corpo é o corpo de Cristo, irmãos. Amém? Tá? Lá em Efésios 4:4. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Ou seja, é um só corpo. Tá? Então, este é o corpo de Cristo. Tá? É o corpo... isso. Essa é a igreja que Deus fez. Igreja, irmãos, é uma tradução de eclésia, ou eclésia, do grego, tá? Que significa ajuntamento, assembleia, reunião, tá? Essa é uma primeira explicação. E uma segunda e mais importante é que significa que é sair para fora, ou seja, você sai do corpo do pecado, você sai do mundo, você sai do corpo das trevas, do corpo do mundo e vai para o corpo de Cristo, tá? Então, quando você sai do mundo, você abandona os pecados, você agora faz parte do corpo de Cristo, amém? Fazendo parte do corpo de Cristo, você é igreja, tá? E como que faz para ser parte desse corpo de Cristo? É aquilo que eu falei nos vídeos sobre nascer de novo. Você precisa confessar seus pecados, ter um encontro com o Senhor, né? Se arrepender do que você fez, confessar seus pecados a Cristo e Ele vai te perdoar. Mas não é assim, irmãos. Eu me perdoa, Senhor. Eu pequei, não sei o quê. E daqui a um tempo tu volta a fazer as mesmas coisas. Então você não nasceu de novo. A palavra diz que aqueles que são de Cristo são nova criatura. E nova criatura não é porque tu é nova criatura porque tu pediu perdão. É porque tu realmente mudou de vida. Aquela vida que você tinha antes, você não faz mais, irmão. Esse negócio já cair. Não, então você não nasceu de novo. Preste atenção, irmãos. O verdadeiro arrependimento, você não cai mais no pecado. Tá? Qualquer coisa que falar para você além disso é mentira. Porque se você é corpo de Cristo, o corpo de Cristo tem pecado? O corpo de Cristo, ele fornica? Ele é um corpo mentiroso? Ele é um corpo de adultério? Não, não é. Então você não pode fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Você agora tem que fazer as obras do Espírito. Amém? Então, para ser parte dessa igreja, tem que ter um profundo arrependimento e viver uma vida reta, sem pecado. Mas negócio de ser sem pecado é mentira. Leia 1 João. Deixa eu ver aqui. 1 João. Eu sempre esqueço, mas é 5, capítulo 16. Leia lá, irmãos. E leia a Bíblia, tá? Não fica indo na ideia dos outros, não. 1 João, capítulo 5, lá no verso 16, olha. Se alguém vir pecar seu irmão, um pecado que não é para a morte, orará a Deus e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Todo pecado, toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Ou seja, existem coisas que nós fazemos que não são pecados de morte, tá? Quando você vai ver em Levíticos, tinha ofertas que não eram sacrifício de sangue, não eram ofertas de pecados, do pecado da morte, amém? São as falhas, irmãos, os erros, os estresses. Às vezes você acaba até falando algo numa discussão, você acaba às vezes até mentindo, ou às vezes você tá com um problema, você acaba mentindo, depois se arrepende. Mas não é uma mentira que você vai destruir a vida de alguém. Não é uma mentira que você vai
ganhar dinheiro de alguém e prejudicar aquela pessoa. São falhas que você comete por causa que Paulo diz, nós estamos neste corpo. A carne milita contra o espírito. A carne quer continuar tendo a vida que ela tinha. A carne quer ter prazeres. A carne quer se embebedar. A carne quer usar drogas. A carne quer zoar. A carne quer festar. A carne quer experimentar coisas que o espírito reprova. Então essa luta, às vezes vem umas falhas que nós falamos, que nós cometemos. Às vezes um grito, um estresse, uma contenda. Então são coisas que Deus reprova. Então isso é um pecado. Mas, por exemplo, eu nasci de novo. Eu não posso trair minha esposa. Não posso. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Não tem conversa, irmãos. Você nasceu de novo. Não tem Jesus sendo crucificado várias vezes. Amém? Paulo diz lá em Hebreus que Jesus fez um sacrifício único. Pedro fala em 1 Pedro, foi um sacrifício uma vez por todas. Então não te dá o direito de ficar pecando o resto da vida. Tá? Então, se você nasceu de novo, você é nova criatura e você faz parte do corpo de Cristo. Por isso que o Espírito de Cristo vem em você e você passa a ser esse corpo. Quando Deus olha para ti, Deus vê o corpo reto do último Adão. O primeiro Adão morreu. Aquele Adão que você vivia, aquela vida que você tinha, aquele Adão morreu. E agora você é um novo Adão. Você é o Adão baseado no corpo de Cristo. Você é o último Adão agora. Agora você tem que viver para a eternidade. A tua vida tem que pensar já. Não, agora tem que viver pensando na eternidade. Amém? Então, o corpo de Cristo é a igreja. Então, se você nasce de novo, você faz parte desse corpo. Tá? Isso é o corpo de Cristo, irmão. Qualquer coisa que falar fora disso é mentira. Tá? O corpo de Cristo é o corpo dele. Ele diz, eu ressuscitarei este corpo. Né? Ele falava do tempo dele, né? E Paulo fala também lá em Colossenses: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja, né? Então, irmão, se a igreja, que é o corpo de Cristo, fosse um local físico, nós tínhamos que ir lá em Jerusalém. Tínhamos que ir lá no templo de Jerusalém adorar o Senhor, porque lá que era o templo de adoração. Lembra que a samaritana, ela pergunta, né? Lá em João 4, deixa eu ver aqui. João 4, ó. Lá no João 4, 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, os judeus sabiam que ia ter essa restauração. Só que só foi revelado amplamente para eles quando Jesus dá a revelação. Quando ele ressuscita. Eles entendem que o templo era ele, o Messias. Ele é o templo de Deus. Mas a hora vem, e agora ou seja, já está começando, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura tais que assim adorem. Em espírito e verdade. Não é algo físico. Algo que você tem que ir lá todo domingo, todo sábado, toda quarta, reunindo num lugar lá para adorar o Deus. É todo momento. Em espírito e em verdade. Por isso que na tua cama com tua esposa tu tem que ser santo. No teu dia a dia tu tem que ser santo. Na tua maneira de falar, na tua maneira de vestir, na tua maneira de agir. Com teus vizinhos, com os teus amigos, com as pessoas, tudo você tem que ser o corpo de Cristo. Em todo lugar você é o corpo de Cristo, você representa Cristo. Você que nasceu de novo, tá? Porque tem muito falso cristão aí. Deus é espírito. E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Entendeu? Aí a mulher fala assim, ó: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Ou seja, já estava acontecendo. Jesus já está dizendo: ó, eu sou o corpo de Cristo, eu sou o corpo, eu sou o templo. Deus vai ser adorado em todo o mundo de forma espiritual. Ou seja, o corpo de Cristo não é físico. A igreja não é física. Coloque isso na tua cabeça. A igreja, ela é espiritual. A igreja lá da África, a igreja dos Estados Unidos, a igreja da Rússia, da China, do Japão, toda a igreja
Toda pessoa, o ser humano que se converteu a Cristo é igreja, é corpo de Cristo. Onde quer que ele esteja, ele está adorando a Deus. Vocês acham que Abraão ia onde adorar a Deus? Abraão ia lá na sinagoga? Nem tinha sinagoga, irmãos. E como é que ele tinha comunhão com Deus? Como é que ele sacrificava, ele conversava com Deus? Porque Deus estava no coração dele. Deus falava com ele. Amém? E por que Abraão foi salvo? Porque ele creu na promessa. Quando você crê na palavra de Deus, que é Cristo, você crê na salvação. Abraão já cria na salvação, porque ele creu em tudo que Deus mandou ele fazer. Ou seja, Deus falava com ele, tudo que Deus mandava, ele obedecia. Quando você obedece a Deus, você está fazendo aquilo que agrada a Deus, está crendo na palavra de Deus, na fé. Tá? Então Abraão já fazia parte do corpo de Cristo. Amém? Olha o que Paulo diz lá em Romanos 12, do 4 ao 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, Paulo ficava só numa igreja lá? Paulo ficava só num lugar lá, louvando e adorando? Era o pastor de um lugar? Não, Paulo estava em vários lugares. Então, se ele saía de um lugar e ia para o outro, ele não era mais corpo de Cristo, porque ele agora foi para outra igreja? Que vamos dizer outra, saiu da minha igreja e foi para outra. Isso é loucura. 1 Coríntios 12, 27. Leia todo o capítulo 12. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém? Efésios 5, do 29 ao 30. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta dele, cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém? Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, o corpo de Cristo. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Tenha supremacia. Efésios 4,16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a função. 1 Coríntios 6,15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e eu unirei uma prostituta? De maneira nenhuma. Ou seja, Paulo está falando, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que fornica peca contra o próprio corpo. Por isso que você agora, corpo de Cristo, você não pode mais fornicar, você tem que casar, tem que ter uma esposa, um só marido, né? Para vocês serem uma unidade, gerar filhos dentro de um casamento, filhos para serem abençoados por Deus. Amém? Entenderam? Isso é a igreja, é o corpo de Cristo. Então nós entendemos que o modelo de estrutura dessas igrejas, as evangélicas, as católicas, vem da sinagoga judaica. Estou falando de um modelo de templo construído. O altar, não sei o que, os rituais lá, a liturgia, é tudo cópia. Tá? Lógico que Roma distorceu muita coisa e os evangélicos copiaram de Roma e misturaram com o judaísmo. Aí fica essas doutrinas aí cheias de misturas, né? Então, isso aí, irmãos, não é o corpo de Cristo, tá? Isso aí são doutrinas de homens, tá? E agora, para finalizar, nós vamos ver aqui, ó. Eliseu, mas então se o corpo de Cristo é místico, se o corpo de Cristo é espiritual, se não é um lugar físico, como é que a gente faz lá em Hebreus 10? Não deixei de reunir, né? Não nos deixei de congregar. Como é que a gente vai fazer isso? É Hebreus 10 ou Hebreus 13? É Hebreus 10, deixa eu ver aqui. Tem que ver vamos ver na hora aqui já, irmãos. Hebreus 10. Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros,
tanto mais quanto vedes se vai aproximando aquele dia. Ou seja, Paulo ele orienta para nós continuarmos congregando, ok? Então nós temos que ir na Adventista, na Assembleia de Deus, na Deus e Amor, na Batista, na Católica. Qual igreja que nós temos que ir, já que nós temos que congregar? Ué, mas eu não acabei de falar que a igreja é o corpo de Cristo e ela não é física? Então como é que se resolve isso? Colossenses 4,15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saudai-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Espêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Filemon 1:2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Talvez a tradução de alguns pode ser Átila. Gálatas 1:2. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Ué, não é um lugar só? Como é que tem igrejas em vários lugares? E na casa? 1 Timóteo 3,5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, né? Paulo faz uma analogia. Se você não cuida da igreja, que é a tua casa, tu vai cuidar da igreja de Deus, que é um conjunto, são mais igrejas que se reúnem na tua casa. Romanos 16:1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve a igreja que está em Cencreia, tá? Então aqui, irmãos, são vários exemplos que as igrejas se reuniam em suas casas. Eles usam assim, mas naquele tempo eles faziam isso porque eram perseguidos. Não, irmãos, é porque eles entenderam que a igreja não é algo físico. Você pode se reunir onde você quiser. Quer se reunir na praça? Se reúne. Quer se reunir no monte? Fazer uma reunião, subir lá no monte, umas 10, 15 pessoas, congregar lá, levar música, louvor, levar um piquenique e louvar a Deus, ali é a igreja, tá? Quer ir na casa de um irmão, fazer um churrasco, né? Comer, beber um suco, né? Um refrigerante, cantar louvor, cantar salmos, e aí um irmão, né? Que é o cabeça ali, um irmão que é escolhido, um irmão que ele tem o entendimento da palavra, esse irmão, ele vai apacentar os outros irmãos, né? Eu, por exemplo, tem pessoas que se reúnem, né? Tem uma irmã que se reúne aqui junto com a minha irmã e minha esposa, e eu faço discipulado com elas. Hoje vai ter, nós vamos cantar, vamos louvar, e vai ter depois o estudo. É a igreja, irmãos. Amém? Mas tem que vir alguém e ungir você a pastor. Onde que está escrito isso? Qual versículo está escrito isso? Tem que ungir a pastor. Quando fala lá que eles estavam ungindo, recebendo a bênção e tudo mais, era a autoridade do Espírito Santo. Amém? Hoje, irmãos, todo mundo que confessa seus pecados recebe o Espírito Santo. Entendeu? Você recebe, senão como é que eu me converti? E como é que prova que eu me converti? Minhas obras. Amém? Minhas obras provam. Não precisa. Nós vemos as pessoas pelas obras. Amém? Então a reunião, irmãos, pode ser na casa do amigo, né? Mas eu vou na igreja tal. Não tem problema, irmão. Você quer ir na Assembleia de Deus, quer ir na Deus e Amor, não tem problema. O problema é quando essas igrejas maiores querem distorcer o que está escrito. Aí é um problema. Quer ir lá, irmão? Pode ir. Se você crê e está servindo a Deus, não vejo problema nenhum. Tem gente que não consegue ficar sem ir numa igreja ali, numa congregação, numa denominação. Qual que é o problema? O problema é que quando você está seguindo o que está na Bíblia, as pessoas de fora querem dizer que você não é parte da igreja porque você não tem um pastor, você não tem... tem que estar sobre a bênção do pastor. Onde é que está escrito isso? A bênção é do pastor de cima, que é o cabeça. Ele é que abençoa. Amém? É claro que tem
Quando você começa a reunir pessoas na tua casa, aí nós temos que ver nas escrituras, né, o direcionamento. E é simples, você vê o direcionamento. Lá em Timóteo explica muito bem, né? Então não tem segredo, irmãos. Só seguir o que está escrito. É simples, tá? Mas houve um monopólio de Roma, onde ela usurpou do corpo de Cristo, e ela mesma fala isso, a Igreja Católica fala que ela é a igreja, que você tem que crer na igreja e não na Bíblia, tá? Aí teve a divisão deles lá com Martinho Lutero, né? Teve aquela briga toda, e outras igrejas que hoje é conhecido como igrejas protestantes, né? Por causa que vem do protesto que teve, formaram as igrejas que nós conhecemos como igrejas evangélicas, tá? Mas a liturgia, o formato é tudo igual, tá? Mas a igreja, o corpo de Cristo, ninguém toma posse, tá? Não existe isso. O corpo de Cristo é dele, pertence a ele, tá? E quem governa é Deus, tá bom? Então, quando você nasce de novo, você é corpo de Cristo, amém? Então, espero que você tenha aprendido o que é a igreja de forma simples, direta, sem negócio de tradução, não sei o que, isso aí só confunde a cabeça, tá? Vamos lá direto ao ponto. Jesus é o corpo da igreja, ele é o templo que Deus habita, e para que Deus habite em nós, nós precisamos deste corpo, nós precisamos de Cristo, para que Deus possa habitar em nós também, amém? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, amém? Em Jesus Cristo, amém? Que o Senhor abençoe tua vida, e eu espero que você tenha aprendido mais esse estudo abençoado aí, amém? Fique na paz e que o Senhor abençoe.